Acho que todos me conhecem, mas quem não me conhece, eu sou a Júnia. Eu sou uma dos membros do CMDCA, sou funcionária aqui na Prefeitura, e eu vou coordenar hoje a nossa reunião. Primeiro, eu quero agradecer o Antônio Carlos, que deve estar chegando a qualquer momento, que é o presidente do CMDCA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também o coordenador aqui do CRAS, que abriu as portas dessa sala de reunião para a gente começar os nossos trabalhos. Vou agradecer a nossa secretária de Desenvolvimento Social, a Sônia, por todo o apoio. Ela que é responsável por todas as políticas sociais do nosso município, de assistencialismo, né, o braço firme nosso. Eu quero apresentar primeiro a Bárbara, que é a presidente da comissão, para quem não conhece, da Comissão Especial Eleitoral. Agradecer a presença de todos, o vereador Newton, a rádio, através do Rogério, do Silvano, que são, né, o ponto forte para dar continuidade na publicidade das nossas ações como comissão especial. Hoje é só mais um passo de um trabalho que começou desde o início do ano. Nós montamos a comissão através da eleição do CMDCA. O CMDCA escolheu as pessoas para trabalhar nessa comissão. Depois disso, nós abrimos os procedimentos de inscrição, recebemos diversas inscrições, fizemos levantamentos da documentação, tiveram inscrições que foram indeferidas. Depois passamos por uma fase de prova objetiva para conhecer um pouco, né, dos candidatos, para saber aqueles candidatos que tinham conhecimento prévio sobre o assunto, que é um assunto muito sério. Depois nós passamos pela etapa do teste psicológico, que hoje é obrigatório e eliminatório, onde os profissionais avaliam a capacidade dessas pessoas e as condições para elas trabalharem com o elo mais importante da política, que são as crianças e os adolescentes, que estão na linha de frente muitas vezes de serem agredidos, de sofrerem alguma forma de... como eu poderia falar com vocês, né? De violação de direitos. Então, essas pessoas que trabalham com essas crianças e adolescentes, elas precisam, né, passarem por várias etapas. E hoje nós vamos fazer o lançamento e apresentação dos candidatos. Nosso grupo é Mulheres no Poder. Nós hoje só temos candidatas mulheres, né, é uma brincadeira que se fala, mas poderíamos ter candidatos, vários candidatos homens, mas muitas vezes as mulheres, pela sensibilidade e tudo mais, se interessam mais por participar. Nós temos 9 candidatas. São elas: Águida Aparecida Araújo da Silva, Aline Miranda Silva Boaventura, Amanda Macaulay Vieira de Jesus, Anália Maria Lopes Araújo Pereira, Brunella Oliveira de Carvalho Pimenta, Dalila Rocha Pimenta, Elieusa Aparecida de Rezende, Marcela Cristiane de Jesus, Núbia Caetano Rocha. O que nós precisamos entender com essas 9 pessoas? Elas agora são candidatas. Elas vão passar pelo momento de mandar a documentação para o Tribunal Eleitoral, né? Depois, nós vamos começar o processo, vai ser liberado o processo de campanha. Essas pessoas, elas vão ter que ir na casa de muitos de vocês, pedirem voto, pedirem o apoio, né? E por isso nós precisamos dessa reunião, porque nós precisamos dizer que algumas condutas são vedadas, algumas ações não podem ocorrer. Então, essas pessoas precisam, que são candidatos, estarem bem atentas. É um processo sério, um processo com respaldo do Ministério Público, um processo com respaldo da Justiça Eleitoral, que, no final, nós vamos ter 5 candidatos que foram eleitos e os outros vão formar uma lista de suplência para 4 anos. E é uma responsabilidade muito grande. Inicialmente, cada um dos candidatos que chegaram hoje, das candidatas, elas receberam uma cópia da resolução número 123, que trata sobre o processo de escolha. Essa resolução ela foi feita pela equipe do CMDCA, né? Foi aprovada em plenário
do CMDCA, e ela define as regras de todo o processo eleitoral. Então, nós começamos, inclusive, desde a nomeação, né, de quem são os membros, de quem são os responsáveis, porque nós, como membros, a partir de agora, também seremos as pessoas que vão fiscalizar a campanha de vocês, que vão receber denúncias de campanha indevida, assim como acontece, por exemplo, numa campanha eleitoral comum. Nós vamos acompanhar tudo isso. Então, os membros titulares são a Bárbara Lorena, eu, a Selma Ordalha, que trabalha aqui na APAI, a Marielle Silva Nascimento. Mas nós também temos outros membros, como o professor e secretário Júlio Fernandes, a Andressa, que trabalha lá na Casa de Repouso, enfermeira, que está junto com nós também, trabalhando, né? Então, em qualquer motivo, essas pessoas estão à disposição de vocês. Além disso, Júnia, nós temos muitas dúvidas do que proceder. Eu li a resolução e não consegui entender como proceder. Vocês vão procurar a gente, né, a forma correta de fazer essa procura. Lá vocês têm um grupo de WhatsApp que tem o contato da secretaria. Vocês vão pedir a secretaria e as meninas, e aqui nós vamos agradecer tanto a Maísa quanto a Keila, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que são o elo da parte administrativa, vão entrar em contato com nós da comissão e vão marcar um dia, um horário para a gente atender vocês, explicar o que está faltando, o que precisa ser feito, às vezes até uma forma de interpretação. Nós pedimos sempre para fazer dessa forma, ou por ofício, para a gente fazer tudo pelas vias legais. Às vezes o candidato manda nos nossos telefones particulares mensagens, esse tipo de coisa. Não é o correto, porque nós precisamos ter um tratamento e uma postura muito séria quanto a esse processo seletivo. Então, nós pedimos qualquer coisa, passa pela secretaria, faz o pedido, e as meninas vão entrar em contato conosco, e nós vamos atender, fazer o que for possível para todos vocês. Dentro dessa resolução, nós não vamos hoje lê-la toda, né? Nós vamos pedir para que vocês leiam em casa, anotem. Eu, como professora, sempre brinco com os meus alunos que legislação, nós temos que pegar ela com amor, várias canetas coloridas e, por fim, se for preciso, passar pó de café. Porque as canetas acabaram, você marcou de várias formas, aí você passa pó de café por fim, porque significa que você leu bastante. Então, essa resolução aqui ela tem que ser lida diversas vezes por vocês. Depois da resolução, vocês vão passar por um treinamento depois da eleição. Esse treinamento, vocês vão, por exemplo, estudar o ECA. O ECA é uma legislação que o conselheiro tutelar precisa saber ele de cor e salteado, para entender como que funciona, assim como também entender o sistema de assistência social como uma rede, que não é só o conselheiro, mas é todo um grupo de pessoas e órgãos que são envolvidos. Então, eu vou passar agora para a apresentação. Nós vamos só pontuar alguns caminhos e alguns pontos. Nós não vamos falar sobre a resolução como um todo, porque não é. A gente nem conseguiria, nós ficaríamos aqui a tarde inteira falando e não seria o possível. Deixa eu voltar aqui. Então, o que a resolução unificada ela tem como ponto principal? Ela tem 5 pontos. O primeiro ponto, ela trata da propaganda, né, que é a nossa preocupação agora. O que pode ser feito, o que não pode ser feito. Nós temos condutas vedadas. Isso é muito importante. Depois, nós temos a parte, né, das condutas vedadas e o seu processamento. Júnia, eu cometi um erro, eu fiz uma conduta vedada. Infelizmente, você pode, inclusive, perder o seu direito de ser candidata e ainda pode responder por multa. Tem na resolução as informações referentes a isso. Então, as condutas vedadas são bem claras e os candidatos devem seguir exatamente o que está descrito na resolução. Depois, nós vamos falar, né, sobre as regras na resolução do dia da votação e apuração de votos. Aqui, nós vamos ter apoio do Tribunal de Justiça e vai ser a primeira vez que nós vamos fazer a eleição em urna eletrônica.
Antigamente, a eleição era em cédula de papel. Esse ano, nós conseguimos, com o Tribunal Regional Eleitoral, acho que quase todos os municípios de Minas conseguiram. Nós vamos fazer a eleição em urnas eletrônicas, então a apuração da votação seguirá o mesmo padrão de uma votação de uma eleição comum. Para vereador, para prefeito, para deputado, para presidente, vai sair a emissão, né, do número de votos por urna, tudo bonitinho. Então, é um procedimento padrão que o tribunal tem adotado para auxiliar também os municípios. Depois, nós temos lá na resolução importante alguns impedimentos para o exercício. Por exemplo, questões de consanguinidade, né, pessoas que são parentes, que têm alguma relação, não podem exercer. Então, a resolução tem as regras de quem é impedido ou não. E, por fim, nós teremos, né, o procedimento de proclamação do resultado, nomeação e posse, que a posse ocorre só ano que vem, 15 de janeiro. Né? Então, nós ainda, 10 de janeiro, né, nós estamos no processo só para janeiro do ano que vem, que eles terão a posse, e essa posse para 4 anos, um mandato de 4 anos. O primeiro artigo importante para a gente acompanhar é o artigo 9º. Os outros, claro que eu peço a leitura de vocês depois, mas o artigo 9º, ele fala do que é a propaganda. A propaganda, aplicam-se no que couber as regras relativas à campanha eleitoral previstas na Lei 9.504 e alterações posteriores, observadas as seguintes vedações que poderão ser consideradas aptas para gerar idoneidade moral do candidato. Então, eu tenho um padrão do que é vedado. E o artigo 9º, ele fala exatamente isso. Primeiro, abuso do poder econômico na propaganda feita por veículos de comunicação social com previsão, né, no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. E também as regras do Código Eleitoral. Então, por exemplo, propaganda em meio de comunicação, na rádio. Vocês podem pagar para a rádio fazer uma propaganda para vocês? Não pode. Não existe essa previsão. Né? Simplesmente porque é um meio de comunicação. Se tivesse um jornal de circulação na cidade, um jornal, hoje, um site de informações, motossom, tudo isso não pode. Né? Depois, doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Mesma regra de uma eleição tradicional. Eu não posso dar brindes, eu não posso fazer doações e eu não posso dar nada em troca do voto. Vocês podem pedir o voto. E aquelas pessoas da sua confiança, aquelas pessoas do seu círculo social, aquelas pessoas que vocês trabalham, elas irão votar em vocês. Mas vocês não podem dar nada em troca. O voto é gratuito, de coração, de boa vontade, e é assim que deve ser. Além disso, nós temos, né, propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, cartazes, em qualquer local público. Júnior, eu quero fazer uma faixa e colocar na porta da minha casa. Pode não. Vote em mim, por favor. Né, coloquei lá no muro, no passeio da minha casa. Não, gente, não pode. Né, eu sei que muitos têm vontade de fazer placa com luz neon. Não pode. Abuso do poder político partidário, assim entendidos. Participação de candidatos nos 3 meses que precederem o pleito de inauguração de obras públicas. Vamos pensar simples assim. A Sônia fez a pintura lá da secretaria e resolveu fazer a inauguração da pintura da Secretaria de Desenvolvimento Social. Vocês não podem estar presentes. Tá? Nada que envolva ações do poder público. Né? Para não dar a demonstração que você tem alguma relação com o poder público. Vocês têm que serem isentos. Ok? Abuso do poder político, assim entendido como utilização de estrutura e financiamento das candidaturas pelos partidos políticos no processo de escolha. Na nossa cidade e em tantas outras cidades, nós temos partidos políticos. Mas vocês
não são candidatas de um partido político X. Vocês estão candidatando a um órgão municipal, mas vocês não podem ter ligação com nenhum partido. Então, um vereador ou um presidente de um partido falou assim, olha, a gente quer ajudar na campanha de vocês, quer trabalhar para vocês, vocês não podem aceitar. Vocês têm que ser totalmente independentes. Né? Não pode ter ligação político-partidária nenhuma. Né? Sob chance, inclusive, de vocês perderem o registro da candidatura. Né? E perderem o direito de participar das eleições. Abuso do poder religioso. Religião, ótimo. Todo mundo tem a sua, independentemente da sua escolha religiosa. Não pode, por exemplo, pedir para o padre rezar para você lá na igreja e falar, vota na fulana. Não pode para o pastor fazer oração para você e pedir, vota na fulana. Você pode chegar para o pastor ou para o padre, olha, eu gostaria que o senhor fosse lá, votasse em mim. Faça uma oração para mim, você e ele no seu íntimo pedindo voto. Mas em momento algum você pode utilizar a denominação religiosa, independente da que for, para buscar voto e pedir voto. Não pode. É vedado isso. Né? Porque nós não podemos ter interferência. A escolha não é, por exemplo, da igreja. A escolha é pelo candidato X. Ok? Favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública ou utilização do benefício daqueles espaços equipados e serviço de administração pública municipal. Nós não podemos ter, né, nenhum órgão público apoiando vocês, nem pessoas da gestão pública, nem nada. Por exemplo, nós que fazemos parte da comissão, né, alguns de nós somos funcionários públicos, o máximo que nós podemos fazer e devemos é ir votar no dia em silêncio. Né, e ajudar no dia das eleições, mas nós não podemos manifestar escolha, e assim como outros funcionários públicos não devem manifestar nenhuma opção por um candidato X ou Y. Tanto que o voto é seu, secreto, né, e ele é intransferível. Além de tudo, nós precisamos do título de eleitor, da lista do TRE, para fazer essa votação. Então, ele é individual, secreto, intransferível. Então, também não pode ter o contato com a administração pública. Confecção e distribuição de camisetas, outro tipo de vestuário, propaganda que implique grave perturbação da ordem, aliciamento por meio de eleitores por meios insidiosos de propaganda enganosa. Então, prometer mundos e fundos para os nossos eleitores, vocês não podem fazer isso, não podem fazer camiseta, não podem, por exemplo, oferecer gasolina para o eleitor vir votar no dia da eleição. Não pode fazer isso. De forma nenhuma, a gente já ouviu históricos aqui em eleições anteriores. Não pode. O eleitor tem que vir de boa vontade para cumprir a função dele dentro da sociedade na escolha dos membros do Conselho Tutelar. Ele não pode receber nenhum tipo de benefício em troca do voto dele. O que nós consideramos grave, por exemplo? Perturbação à ordem da propaganda, né, que fira as posturas municipais. Por exemplo, não pode carro de som. E a pessoa ainda coloca o carro de som perto da escola e perto do hospital. Pensem o quanto isso é perigoso. Né? Está ferindo as posturas municipais, não está respeitando a postura municipal. Então, você pode, inclusive, perder, né, a sua candidatura por isso. Considera-se aliciamento de eleitores por meio, né, insidiosos, a doação e o oferecimento da promessa de entrega para bem ao eleitor. Né? Pode passar, Bárbara, por favor. Também, a propaganda enganosa. Promover e resolver eventuais demandas que não são de atribuição do Conselho Tutelar. Quando vocês leram o ECA, vocês estudaram para a prova objetiva, vocês estudaram sobre as atribuições do conselheiro tutelar. Então, no momento da campanha, vocês não podem e, inclusive, não devem, de forma nenhuma,
prometer resolver a situação de alguém. Você chega numa casa para pedir voto, e a pessoa fala assim, eu tenho um problema aqui, que envolve criança, negócio de pensão alimentícia. Quando você for eleita, será que você dá conta de me ajudar isso? Mas espera aí, é obrigação de você, como conselheiro? Você não pode fazer esse tipo de promessa para buscar um benefício. Então, é uma proibição. A propaganda eleitoral em rádio, televisão, outdoors, carro de som, né, é proibida. O abuso da propaganda na internet e redes sociais. Todos nós temos rede social. Todos nós temos. Tem o WhatsApp, tem gente que dá bom dia, boa tarde, boa noite, durma com os anjos no grupo da família e no grupo do trabalho, no WhatsApp. Tem gente que, nós sabemos, no período eleitoral, por exemplo, que mandava de 5 em 5 minutos vídeo, mensagem de candidato A ou B. Vocês não podem fazer isso. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com a questão do abuso da propaganda na internet e nas redes sociais. O que nós sugerimos? Quem tem o seu perfil, olha, sou candidato, coloca, depois vocês poderão fazer o santinho, coloca ali uma foto do seu santinho, peça seu voto uma vez, manda para um amigo por mensagem no privado, peça, mas não vamos tentar. Tem gente, por exemplo, que usa impulsionamento, né, de rede social para ficar rodando aquela informação. Isso é abuso. Então, nós pedimos para que isso não seja feito. Né? Vamos tentar usar as redes sociais de forma extremamente moderada. O padrão, o básico necessário, tão somente. Talvez você tenha aquela pessoa que você gostaria de pedir voto, mas você não conseguiu ter contato com ela. Ela está no município, ela é eleitora, mas eu não consegui por causa do horário de trabalho. Manda uma mensagem, peça, olha, se você puder, em outubro, vote em mim. Né? Mas aquilo, padrão, o básico, não vamos exagerar na atuação nas redes sociais também. É vedado também aos atuais membros do Conselho Tutelar e servidores públicos candidatados utilizar-se de bens móveis e equipamentos do poder público. Nós temos candidatas que estão no mandato de conselheira tutelar. Eu quero pedir voto lá em Guarda dos Ferreiros. O pessoal de Guarda dos Ferreiros pode votar. Eu quero pedir voto em Chaves. Eu quero pedir voto em Abaeté dos Mendes. Vou pedir o carro do Conselho Tutelar para me levar lá nessas cidades, nesses distritos, para pedir voto. Não pode. Se você quiser pedir voto fora da sede no município, é responsabilidade sua. E aqui dentro do município também. O carro do Conselho Tutelar, ele é tão somente para atender as necessidades e as demandas do Conselho Tutelar. Ele não é para atender ao conselheiro. Ele atende às necessidades do Conselho Tutelar, nos atendimentos, nos deslocamentos que forem necessários. Mas ele, em momento algum, ele pode atender a uma necessidade privada do conselheiro e muito menos do conselheiro como candidato. E quando os que estão no exercício estiverem dentro do conselho e fizerem um atendimento, eles não podem pedir voto. Né? O pedido de voto ele não pode ser feito, por exemplo, no momento de um atendimento, usando a estrutura do Conselho Tutelar. Ele deve sempre pedir fora do seu horário de trabalho e utilizar os seus próprios meios. Pode passar, por favor. Toda propaganda eleitoral ela será realizada pelos candidatos, imputando-lhes responsabilidades nos excessos. A campanha deve ser realizada de forma individual, por cada candidato, sem possibilidade de constituição de chapas. É diferente, por exemplo, quando a gente tem uma eleição de vereadores, que nós formamos uma chapa de vereadores. Aqui é cada um por si. Todos vão pedir voto para si, independentemente de uma das candidatas ser minha amiga ou não. Cada um vai pedir o voto para si. A livre manifestação do pensamento do candidato ou eleitor identificável na internet é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabiamente inverídicos. Por exemplo, eu sou amiga de algumas candidatas, pessoal. Se eu não fosse membro da comissão, eu queria manifestar o meu desejo
que as pessoas votassem naquele candidato. Dentro dos limites do razoável, eu posso pedir, olha, fulana é minha amiga, vote nela, por favor. Mas eu não posso, inclusive, agredir moralmente e falar mal dos outros candidatos. Eu posso falar bem da minha candidata, falar, olha, a minha candidata é uma boa candidata, é uma pessoa sensata, uma pessoa que tem um bom trabalho social. Eu gostaria que ela fosse eleita do Conselho Tutelar, mas eu não posso falar mal dos outros candidatos para beneficiar a minha candidata escolhida. Além disso, no dia da eleição é vedado aos candidatos usar espaço na mídia, então o Rogério e a equipe da rádio não irão fazer entrevista com vocês. Transporte de eleitores, você vai votar e volta para sua casa. Não pode transportar eleitor. Além disso, uso de alto-falantes, amplificadores de som ou promoção de comício, carreata, nada disso. Tudo isso é proibido. Distribuição de material de propaganda política ou prática de aliciamento, coação, manifestação, tendentes a influir na vontade do eleitor. O que acontece? Nós temos uma comissão montada para acompanhar que a eleição ocorra da melhor forma possível. Nós teremos a presença da Polícia Militar nos locais de votação. O que nós aconselhamos a todos os outros candidatos? Vote para sua casa. Vai lá, volta para sua casa. Não precisa ficar acompanhando, não precisa, porque nós temos pessoas responsáveis e nós vamos ter todo o aporte da Justiça Eleitoral. O TRE, através da Justiça Eleitoral, dará todo o aporte, todo o suporte necessário. E terão pessoas fiscalizando o tempo todo. Então, o ideal no dia da eleição é que cada um vote para sua casa e depois espere o resultado. Né? Confie no seu trabalho, no seu pedido de voto no período de pré-eleição. Então, é proibida a distribuição de material, aliciamento, qualquer tipo de propaganda eleitoral, inclusive aquele procedimento do boca de urna. A pessoa está pertinho ali para ir votar e você ainda está insistindo para que a pessoa vote em você. É proibido isso. Então, vai lá, dê o seu voto e volte para casa. É permitido no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por candidato, revelada exclusivamente por uso de bandeiras, broches, adestícios e adesivos. Suponhamos que, vamos imaginar que a Bárbara fosse candidata. Eu gosto muito da Bárbara, eu mandei fazer uns bottoms dela, né, com o rosto dela, toda vestida de rosa, né, e falei, agora eu vou manifestar a minha vontade e preguei todos os botões dela na minha camiseta. Peguei uma camiseta preta e peguei botões rosa para ficar ficar uma blusa de bolinha, sabe? Posso? Eu posso. Mas desde que eu não incomode ninguém. Hein? É uma manifestação de vontade minha, que eu queria muito que ela fosse eleita. Mas eu vou lá, volto e vou para minha casa. Eu não posso ficar lá na porta do local de votação. Vote na fulana, vote na ciclana. Não posso. Simples assim. É permitida a participação em debates e entrevistas, garantindo-se a igualdade de condições a todos os candidatos. Hoje, o pessoal da rádio está presente. Quem quiser se apresentar, né? Depois vai ser transmitido o vídeo. Falar, olha, eu sou fulano, eu sou candidato, eu vou na porta da casa de vocês pedir voto. Vocês podem se manifestar. E o Rogério, né, já foi alertado que é para todos, é igualdade, então a oportunidade é para todos. Pode ser que você fale assim, eu sou muito tímido, eu não gosto de falar em frente às câmeras, mas eu sou boa para pedir voto pessoalmente. Tudo bem, você não quer, é uma opção sua, mas a oportunidade é dada para todas. O descumprimento desse disposto, né, sujeita às penalidades previstas na lei federal, né, que, inclusive, por exemplo, a rádio, se a rádio der oportunidade para um e não der oportunidade para outro, ela também responderá, porque ela tem que tratar todos os candidatos com igualdade. Pode passar, por favor. Essa violação das regras, nós não vamos ler todos
todos os itens, mas vale entender que vocês podem ser multados entre R$ 1.000 e R$ 10.000 só por violar as regras de propaganda eleitoral. Então, vocês têm que seguir muito bem. E, além disso, perderem o direito de concorrer. Quem vai decidir isso? A comissão especial, junto com o CMDCA. Então, a responsabilidade é da comissão especial, junto com o CMDCA. A propaganda eleitoral poderá ser feita com santinhos, constando apenas o número, nome e foto do candidato por meio, né, de um currículo, admitindo-se a realização de entrevistas, debates. Então, vocês terão o direito e têm a possibilidade de fazer um santinho com o seu nome, seu número. No verso do santinho você fala, olha, já trabalhei como em escola, já trabalhei como agente comunitário de saúde, já fui professora, já sou membro do conselho tutelar, quero continuar trabalhando, faz um currículozinho resumido no verso do santinho, e esse é o seu instrumento de pedir voto. Pode fazer o santinho bonitinho, né? Tem gente que adora santinho, tem criança que adora receber um santinho para ficar rabiscando o santinho, né? Mas pode fazer. Vamos jogar o santinho na porta da escola no dia da eleição? Não. Não vamos jogar o santinho na porta da escola no dia da eleição. Entrega o santinho antes, pede voto, manual bonitinho, se apresenta, fala, olha, eu quero servir a minha comunidade. O Conselho Tutelar, ele serve a comunidade. Ele se preocupa com as crianças e adolescentes e com as famílias que sofrem. Então, você tem que falar, olha, eu quero assumir essa messe, porque é uma missão. Pode passar, por favor. Os candidatos, eles podem promover suas candidaturas por meio da divulgação na internet, tá certo? Desde que não causem dano ou perturbem, então eu posso mandar, por exemplo, é o que eu falei, mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente. Vocês têm aquela lista de candidatos seus do WhatsApp, de amigos do WhatsApp, eu posso mandar. Fazer uma lista de transmissão e mandar uma mensagem para eles pedindo voto, ou mandar para um a um individual. Né? Claro que mandar mensagem todo santo dia, de manhã, de tarde, de noite, já seria um abuso. Ou criar um grupo em prol de movimento, isso não é o ideal. Mas vocês individualmente podem fazer isso. Pode passar, Bárbara, por favor. O que é vedado, então? É permitido somente a publicação, a campanha. Ela vai ser permitida somente a partir da publicação da lista final dos candidatos e ela se encerra na noite antes da eleição. A eleição é 3 de outubro? 1º de outubro, desculpa. 1º de outubro, então, um dia antes. Hã? 16 de julho, de agosto, até 29 de setembro. Então, nesse período, quando sai definitivamente a lista com o nome bonitinho, porque, por exemplo, muitos têm um nome gigantesco, né? 4 sobrenomes. Eu quero usar só fulana, eu quero usar só Bárbara como candidata, só Júnia, pronto. E o seu número, que vai ser definido para você, você já vai ter a lista oficial, bonitinha, autorização para começar a campanha. Não precisa, por exemplo, que é o que a gente fala nome de urna, não precisa colocar o nome completo. Os dados são passados para a Justiça Eleitoral completos, mas vocês podem fazer a escolha, por exemplo, olha, eu quero que seja Júnia. Júnia lá de Chaves. Né? Tem gente que se identifica assim. Coloquei aquilo ali e coloquei, por fim, o meu número. Então, quando sai a lista definitiva, vai abrir o período eleitoral. O desrespeito às regras apontadas nessa resolução poderá caracterizar a idoneidade moral, deixando o candidato passivo de impugnação da candidatura por conta da inobservância dos requisitos. Júnia, vocês da comissão que vão fiscalizar a gente, muitas vezes nós não vamos conseguir fiscalizar, mas a sociedade pode denunciar. E a sociedade vai falar assim, olha, o candidato X está
fazendo coação para as pessoas votarem. Está ameaçando que se não votar nele, se for eleito, vai tomar as crianças da família. Tem gente que faz isso, né? Estou falando aqui, mas a gente escuta casos em municípios aí. Então, eu não posso isso. A sociedade vai nos passar as informações e nós vamos investigar, averiguar e tudo mais. Pode passar, por favor. Então, qualquer candidato ou cidadão poderá representar a comissão eleitoral e tem os procedimentos pedindo para que isso seja confirmado. E cabe à comissão especial registrar e fornecer o protocolo ao representante do acompanhamento. Júnior, eu vou fazer uma denúncia anônima? Não. Se manifeste. Né? Olha, eu estou denunciando isso. É assim que é feito o protocolo. Onde que serão feitas as denúncias? Estão aqui os dados. Lá na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de meio-dia às 18h. Vale ressaltar, o horário comercial e o horário de atendimento da comissão sempre ocorrerá em horário comercial, de meio-dia às 18h. Às vezes, as pessoas mandam mensagens para a gente, ligam 19, 20 horas. Ontem eu estava em sala de aula, meu telefone estava tocando, candidato procurando, né, para saber mais informações. Gente, vamos sempre procurar a gente no horário comercial, porque é o horário que a comissão está à disposição de vocês para auxiliar no que for preciso. E as meninas que são da gestão administrativa também vão conseguir. Às vezes, muitos de nós não estão na sede do município, não estão na secretaria, fora do horário comercial, para poder atender o que for necessário. As denúncias podem ser encaminhadas pelo WhatsApp, pelo e-mail dos conselhos. Pode passar. No prazo de um dia contado, então, aqui nós temos as regras de processamento, como que serão feito o processamento das denúncias. Depois terá uma reunião para designar, tem todo um processo, então, para averiguar se essa denúncia foi feita corretamente. E, por fim, como que é o local de votação? Os locais de votação serão definidos pela comissão especial. Nós vamos identificar as escolas onde serão feitos os pontos, que terão as urnas eletrônicas nessas escolas. E a votação do Conselho Tutelar ocorrerá em horário idêntico ao estabelecido pela Justiça Eleitoral. Então, começa às 8h e termina às 5h. Júnior, deu 5h, tem uma fila com 15 pessoas para votar. O portão é fechado e todos aqueles que estão na fila têm o direito de votar. Aqueles que chegarem depois perderam o direito. Júnior, eu quero ser a primeira a votar, vou chegar às 5h. Pode chegar. Fica na porta da escola, mas você só entrará para votar às 8h, que é quando a abertura dos portões, quando é retirada a 0ª. Quem já trabalhou com direito eleitoral sabe que é isso. O sistema eleitoral, a urna, ela emite uma nota falando, olha, não tem nenhum voto computado nessa urna, é chamada de 0ª. Depois, ela começa a receber os votos e, no final, é emitido o seu boletim de número de votos. Então, assim como funciona nas eleições comuns. Pode passar, Bárbara, por favor. Essa comissão nossa especial, ela vai obter, né, junto à Justiça Eleitoral, os empréstimos das urnas. Então, nós já confirmamos, a Justiça Eleitoral já autorizou, já confirmou que no nosso município nós teremos as urnas para todos os eleitores, né? Então, será novamente um processo limpo, transparente, seguindo as regras da Justiça Eleitoral. Essa sessão de urnas, né, eles vão fazê-la para a comissão, mas eles fazem a instalação, porque nós não entendemos o sistema eletrônico e tudo mais. E os candidatos podem, cada candidato, se quiser, escolher um fiscal para o local de votação. Se você quiser falar assim, olha, eu não estou satisfeito ainda com a Justiça Federal, com a comissão, com a Justiça Eleitoral, com a comissão, eu quero ainda indicar um fiscal para ficar o dia todo. Você pode indicar um fiscal. É vontade, escolha sua. Nós dizemos que
Eu não acredito que tenha necessidade, porque nós teremos uma equipe muito grande trabalhando e vamos ter apoio da Polícia Militar. Mas, se vocês quiserem indicar um fiscal, pode indicar à vontade. Informe antes para o CMDCA, nós vamos fazer um crachazinho, vamos informar que aquela pessoa ela é fiscal do processo eleitoral. Pode passar. A proclamação e a posse. Então, concluída a votação, os candidatos eleitos e os suplentes, nós vamos ter uma lista com a votação. A votação é por quem tiver maior número de votos. Então, 5 que tiverem maior número de votos serão eleitos e os outros serão decretados suplentes. A partir desse momento, será feito todo o processamento, né, de emissão dos certificados para depois fazer o procedimento de posse. Mas, antes da posse ainda, vocês passarão por uma capacitação para entender como que funciona efetivamente, quais são as funções. O CMDCA ele dará um treinamento, essa capacitação para vocês, para facilitar o dia a dia e fazer o processo de transição, né, para que no dia 10 de janeiro vocês efetivamente tomem posse. Pode passar, Bárbara. Né? Essas são as informações gerais. Eu quero saber se vocês, nesse momento, têm dúvidas. Nós estamos aqui à disposição para responder. Alguém quer manifestar, falar? Os locais de votação, por exemplo, aqui do Rio, será só aqui ou quem é da guarda vota na guarda ou teria que vir para cá? A votação será só na sede do município. Então, por exemplo, se vierem pessoas que quiserem votar de Guarda dos Ferreiros, eles têm que se deslocar aqui no município para votar. E não tem... E será todas na Padre Goulart, né? O único local de votação será na Escola Padre Goulart, que é uma escola maior do município. Então, não tem aquela questão de zona eleitoral, de sala específica eleitoral. Como nós temos, por exemplo, na eleição de vereador, de prefeito, de presidente. Porém, para votar, você tem que estar cadastrado, porque eles emitem uma lista geral. Né? Exatamente. Quem fez o título de eleitor até 15 de maio, estava regular, ele vai poder votar. A partir do dia 15 de maio, se não tiver regular, se não está cadastrado, por exemplo, for uma pessoa menor, não pode votar. E é uma lista gerada, então não tem essa questão de sessão eleitoral. Oi, Núbia. Não, de forma nenhuma, porque a partir do dia 16 é o dia que sairá a lista oficial com os dados e tudo mais. Mas hoje vocês já são candidatos habilitados. Né? A partir do dia 16 que vai sair o período efetivo de pedir voto e tudo mais. Mas esse momento, por exemplo, se vocês quiserem se apresentar para a rádio, não tem problema nenhum, não causa, né, forma nenhuma de impugnação da candidatura de vocês. Documento com identificação e título eleitoral. E pode votar, então, somente um candidato. Eu queria votar em 4. Infelizmente, não pode. Você pode escolher um único candidato. Tá bom. Vamos chamar uma por uma aqui na frente, para quem está aqui conhecer, e depois o pessoal da rádio fazer o vídeo. Eu vou chamar e vocês fiquem aqui em disposição. Águida Aparecida Araújo da Silva. Aline Miranda da Silva Boaventura. Deixa eu resolver um pouquinho aqui. Amanda Macaulay Vieira de Jesus. Anália Maria Lopes Araújo Pereira.
Brunella Oliveira de Carvalho Pimenta. Dalila Rocha Pimenta. Elieusa Aparecida de Rezende. Marcela Cristiane de Jesus. E Núbia Caetano Rocha. Bom, essas são as nossas candidatas. Agora eu vou deixar livre para quem quiser se apresentar, falar com o pessoal da rádio. Boa sorte a todos e qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E uma boa tarde a todos. Obrigada a todos os presentes. Muito bem, tá aí, né? A gente, nesta tarde, aí desta quinta-feira, fazendo então a apresentação das candidatas, né, aí ao Conselho Tutelar. Nesse processo agora, né, nesse mais novo processo que inicia a partir de hoje, estão aqui as candidatas. Eu gostaria de deixar livre, tá? Para quem quiser, eu acho que pelo menos o nome, né, a idade, de onde, quem já é conselheiro, né, tá tentando a reeleição. Acho que é importante vocês aproveitarem a oportunidade aqui nos nossos canais, né, através do Facebook, do YouTube, do Instagram da Paranaíba. Vou começar aqui para a primeira aqui, né, que está do meu lado, a Núbia. Boa tarde, Silvano. Boa tarde a todos, aos ouvintes da nossa Rádio Paranaíba. Com imensa alegria, né, que nós estamos aqui novamente, mais uma vez, para participar, né, desse processo seletivo de escolha do conselheiro tutelar. Graças a Deus, esse é o meu terceiro mandato, né? Estou completando já 10 anos, né, de conselheiro tutelar aqui na nossa cidade, no nosso município. Então, para mim é uma honra participar mais uma vez, né, desse processo seletivo. Então, como você disse, né, meu nome é Núbia Caetano, eu tenho 51 anos de idade, estou com 10 anos de experiência no nosso Conselho Tutelar e pretendo, né, estar novamente aqui defendendo e lutando, né, para que sejam defendidos os direitos, né, das nossas crianças e adolescentes, porque o Conselho Tutelar, né, o conselheiro, ele tem que zelar e defender os direitos das crianças e adolescentes. Muito bem, aqui a segunda. Olá, Silvano, boa tarde a todos. Eu sou a Marcela, eu sou casada, moro aqui no município há mais ou menos uns 5 anos, tenho 4 filhos e é a primeira vez que eu me candidato para ser conselheira. E eu acho um trabalho de muita responsabilidade, onde exige muita dedicação, muito carinho com essa função, e a gente pretende, né, dar continuidade no que já está sendo feito e está sempre querendo melhorar, querendo conscientizar, querendo informar as pessoas, as famílias, fazer um trabalho junto com a escola, nos PSFs, em conscientização de muita coisa que pode, né, ser feito. E é isso, eu agradeço a oportunidade e peço, sim, a confiança que for depositada em mim, eu tenho certeza que não vai ser em vão. Eu agradeço, boa tarde. A terceira, né? Boa tarde, tudo bem a todos os ouvintes? Meu nome é Brunella, eu tenho 36 anos, moro aqui no município mais ou menos há uns 4 anos e me candidatei, né, com o intuito de estar ajudando as crianças, os adolescentes. Trabalhei no abrigo, né, com as crianças, hoje em dia trabalho na Avelina e estou aí à disposição de todo mundo para me conhecer melhor e vamos que vamos, né? A quarta. Oi, boa tarde, meu nome é Anália, tenho 30 anos, moro aqui no município faz 6 anos, sou natural de Maceió, Alagoas, tenho 2 filhos e sou casada. E já trabalhei por um tempo aqui no CRAS e quero dar continuidade a esse trabalho social, ajudando a criança e os adolescentes aqui da nossa comunidade. Bem, a quinta. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paranaíba, a todos que estão aqui presentes. Meu nome é Amanda, tenho 26 anos, graduada em Direito, sou mãe, meu filho tem 9 anos, se chama Murilo. Me candidatei ao cargo de conselheira tutelar no intuito de fazer valer os direitos da criança e do adolescente, que muitas vezes eles não têm voz na sociedade.
Também a sexta. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paranaíba, a todos os presentes. Meu nome é Aline Miranda, como todo mundo me conhece. Estou conselheira tutelar, indo para a recondução, tentando a reeleição, né? E gostaria de pedir a todos que estiverem ouvindo a oportunidade, né, de colocarem esse voto de confiança em mim, para que eu possa, por mais 4 anos, continuar, né, fazendo esse trabalho, que tanto me despertou o amor e a possibilidade, né, de poder ajudar tantas famílias, tantas crianças carentes que a gente tem no nosso município. Obrigada. Muito bem, mais uma aqui. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Águida, eu tenho 23 anos. Eu estou terminando a graduação em Psicologia no final desse ano. Eu trabalho aqui no CRAS. É a minha primeira vez, né, candidata a conselheira tutelar. E eu tenho o objetivo de fazer um bom trabalho, de garantir o direito das crianças, de atuar com muita responsabilidade, porque é uma área que exige muita responsabilidade. Então, com esse objetivo de fazer valer esses direitos e fazer valer a legislação que a gente tem. E quem puder votar em mim, eu fico muito grata. Bem, a penúltima. Boa tarde a todos, boa tarde à Rádio Paranaíba. Eu estou me candidatando pela primeira vez, trabalhei um bom tempo como agente de saúde. E, assim, pelo trabalho de agente de saúde, a gente acaba conhecendo muito a comunidade. E é um trabalho onde que eu me identifiquei muito com crianças, adolescentes e com todas as famílias. Então, assim, é um trabalho que eu me identifiquei muito e tenho muito interesse de entrar como conselheira e aprender com eles, porque como é meu primeiro mandato, então, primeira vez, a gente acaba que não tem aquela experiência como as outras que já são. Então, assim, eu tenho um interesse muito grande de estar trabalhando e empenhando o melhor para as crianças, para os adolescentes e até mesmo para as próprias famílias deles. Muito bem, a última. Boa tarde, meu nome é Elieusa. Boa tarde também a todos os ouvintes e presentes aqui. Meu nome é Elieusa, sou professora aposentada. E sempre tive um grande interesse pelo social. Por isso, resolvi me candidatar ao Conselho Tutelar, sentindo a necessidade que as pessoas, né, com situação de vulnerabilidade têm em ser ouvidas, né, e respeitadas. Então, quero estar presente na vida das crianças, dos adolescentes, também de suas famílias e de toda a comunidade, toda a sociedade, para que a gente possa desenvolver um trabalho que faça com que todos cresçam. Muito bem, tá então apresentadas, né, as candidatas ao Conselho Tutelar. Meninas, gostaria de desejar boa sorte, tá, para vocês, e quem sabe no decorrer aí desse processo a gente tenha outras oportunidades, né, quem sabe lá no estúdio, de estar recebendo vocês para mais um bate-papo e o pessoal de casa está conhecendo melhor aí vocês, tá bom? Para as rádios Paranaíba e Máximos, Silvano Arruda.